Vai fazer aqui? Pode fazer. Pode fazer aí também. Ah, mas aí tem que pegar o microfone, né? Eu dei pra vocês, peraí. Tem que ligar só. Nós estamos cheios dos aparatos. Agora melhorou. Ah, então vai pelo YouTube. Ó, Vai, então vamos em lá. HD foi. Começar. Será que captou aí o áudio? Que às vezes ele não captava. Agora foi, Lô. Será que captou? Tá pegando. Pode começar. Pega aqui. Tô vendo. E o único aluno participou, tá? Está animadíssimo. Depois outro. Pus os dois. Aí dá uma microfonia. Não, pô. Não, né? Não, porque esse aqui vai localizar, cada um muito vai engraçado. localizar o seu. Tá bom. A gente Então bora. A gente só não testou ninguém. Pai Senhor, irmãos, amém? Mais uma noite que nós nos reunimos na casa do Senhor, né? Estamos na parte final do livro de Romanos, pela graça de Deus. O Senhor tem nos ajudado aí. Então hoje a gente vai falar aí do capítulo 12. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pedir para Deus abençoar esse momento que a gente vai estar aqui aprendendo um pouco mais a palavra dele. Pedir para que o Senhor nos dê esclarecimento e entendimento. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos por mais um dia, por mais essa oportunidade. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Meu Deus, eu oro para que o Senhor haja aqui neste momento. A gente vai ter um tempo juntos aqui aprendendo da sua palavra. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja presente, para que o Senhor nos dê esclarecimento, entendimento e que a gente aplique a sua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Vamos lá, irmão? Vamos começar? Vamos lá. Irmãos, fica muito ruim se eu falar sem microfone. Fica muito ruim? Pode ser? Vou falar sem microfone, então melhor. Então, irmãos, capítulo 12, eu queria que os irmãos ficassem aí com a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Vamos lá. Até aqui, Paulo, ele falou um pouco sobre, a gente pode dizer que Paulo, ele ensinou teologia, né, para a igreja de Roma, né? Até o capítulo 11 ele falou sobre diversas doutrinas teológicas, né, principalmente associadas à soteriologia. Então, se a gente for analisar tudo que a gente viu aí ao longo desses 11 capítulos, Paulo falou sobre justificação pela fé, falou sobre glorificação, falou sobre reconciliação, falou sobre adoção, falou sobre diversos temas teológicos. A partir do capítulo 12, Paulo agora ele vai passar para a igreja de Roma como essa igreja pode aplicar na vida prática delas. Então, imagina assim, ele está falando sobre salvação até o 11. Chega no 12, ele vai falar assim, bom, agora que vocês estão salvos, vocês devem viver deste jeito, né? Porque talvez fique ali a pergunta, né? Beleza, eu sei que Cristo morreu por mim, eu sei que eu sou salvo, mas e daí? Como é que eu vou viver agora? E a partir do capítulo 12, Paulo ele vai trazer algumas ideias, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, o relacionamento do cristão com Deus. Primeira coisa, como é que o cristão ele vai se relacionar com Deus? A segunda coisa que Paulo vai falar é como é que o cristão se vê. Então, diante dos outros, como é que a gente se vê, como é que a gente se comporta? Será que a gente se olha assim com arrogância, né? Como se nós estivéssemos numa posição superior ou inferior? Então Paulo vai falar sobre isso também. Depois Paulo ele vai falar um pouco sobre como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos. Então, a relação uns com os outros. Depois ele vai falar sobre a relação com os inimigos, ou seja, com aqueles que não nos abençoam ou nos amaldiçoam, ou se a gente trouxer aqui para o nosso contexto, as pessoas que não gostam da gente, né? Como é que a gente tem que lidar com essas pessoas?
E até o capítulo 15, Paulo vai vir com várias dessas instruções, né? Ele vai falar sobre como nós devemos tratar as pessoas que pensam diferente da gente. Então, às vezes, teologicamente, nós temos divergências, né? Que nem semana passada nós estávamos falando da grande tribulação, né? Uns acham que a igreja passa, outros acham que a igreja não passa. Tá bom, mas e daí? Melhor pegar o microfone. Você fica gritando. Tô falando... tá. Então, e aí? Que diferença faz? Então, Paulo ensina, olha, respeitem os irmãos que pensam diferente de vocês. Ele vai falar sobre isso. E ele vai falar também sobre como nós devemos tratar até mesmo as autoridades que são colocadas por Deus, né? Por que não? Né? Porque no conceito cristão, o Senhor é o nosso rei. Né? Deus, ele é o nosso governante, vamos dizer assim, né? Só que, como é que o crente vive nessa terra? Será que ele deve obedecer às leis que o Estado estabeleceu sobre ele? Será que ele deve pagar imposto? Será que ele deve se submeter a toda aquela circunstância ilógica política a qual ele vive? E Paulo vem trazer essas instruções. Especificamente no capítulo 12, a gente quer começar falando sobre um ponto que está destacado nos versículos 1 e 2. Vamos ler esses dois primeiros versículos? Eu quero ler esses dois primeiros versículos e aí a gente vai comentando um pouquinho sobre eles. Então lá a Bíblia diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vi que alguns irmãos aí estão com caneta. Se vocês puderem marcar isso daí, ó, culto racional, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele continua no versículo 2 que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Então, perceba, Paulo está dizendo assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou seja, vocês, né, nós precisamos ser transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente queria falar um pouco sobre essa expressão que Paulo usou aí no versículo 1, culto racional. A palavra culto que Paulo usou aí é do grego latreia, e essa palavra, ela normalmente está associada a um ritual, a rituais, né? Sim. Faz total sentido. É aí que a gente vai chegar. Culto espiritual, né? Culto espiritual. Então, assim, a palavra culto que Paulo usa aí está associada a um ritual. Então, está muito associada a rituais que são executados em uma reunião pública. Só que nós entendemos que o que Paulo está falando sobre culto aqui não obrigatoriamente está relacionado à nossa reunião, né? E sim, como o cristão deve viver a sua vida, né? Que tipo de culto que eu presto ao Senhor? Não só o culto público, mas também como é a minha vida, como é o meu dia a dia diante do Senhor. E aqui tem um negócio interessante, né, irmãos? Porque a gente só é capaz de entregar um culto espiritual que faz total sentido quando a gente se reúne aqui aos domingos, que é o nosso culto público. A gente só é capaz de entregar um culto espiritual, um culto que agrada a Deus, se a nossa vida diária for um culto espiritual a Deus. Se não, quando a gente se reunir aqui, vai ser algo que não vai ser produtivo para ninguém, vai ser só um passatempo. Vai ser só uma perda de tempo ou um passatempo. Vai ser só um momento que a gente encontra os nossos amigos, os nossos chegados, os nossos colegas. É por isso que o culto público, né, quando a gente se reúne na igreja, ele não começa na igreja. Primeira coisa, não começa na igreja. O salmista diz, tem um texto interessante, né, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, ele não está, é como se ele estivesse dizendo assim: eu começo a cultuar antes de eu chegar no culto, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente falar sobre culto é isso. A segunda coisa que eu queria falar é sobre sacrifício. Porque Paulo escreve lá no versículo 1 que se ofereçam em sacrifício vivo.
E, irmãos, a lógica do Antigo Testamento, toda a lógica do culto no tabernáculo, eu vou usar a palavra culto aqui, talvez seja um pouco até equivocada para o contexto da época, mas eu quero trazer, talvez seja um termo até anacrônico, mas eu quero usar esse termo só para ficar mais fácil o nosso entendimento. O culto no templo ou o culto no tabernáculo, toda a lógica do culto, ela estava em volta do sacrifício. Porque tinha sacrifício diário, tinha sacrifício semanal e tinha, lembra, o sacrifício anual, que era o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Então, toda a lógica de culto do Antigo Testamento, ela está associada ao sacrifício. É por isso que Paulo usa a palavra aqui, sacrifício. E, irmãos, sacrifício é entrega. Sacrifício, você não recebe nada no sacrifício. Você entrega. E aqui eu queria falar sobre isso. Você percebe que ele invoca a palavra da Bíblia? Vou chegar lá, legal. Por que eu queria falar do sacrifício? Porque existe talvez uma ideia ao longo do tempo, no meio da igreja, muitas vezes, em que a gente vem para a igreja para receber a bênção de Deus. Então hoje eu vou subir na casa do Senhor para receber a minha bênção, né? Muito comum a gente, às vezes até falar, às vezes pensar, eu provavelmente já falei isso, muito provavelmente. Só que quando a gente vem para um contexto bíblico, quando a gente fala de culto, nós estamos falando de entrega. Então quando eu me reúno com os meus irmãos para cultuar ao Senhor, eu não venho para receber, eu venho para entregar. Eu venho para sacrificar. Tá claro? Então, quando eu venho para a casa do Senhor, eu venho para entregar algo. E aí vem o destaque do que o pastor falou sobre um sacrifício vivo. É interessante que, na lógica do Antigo Testamento, quando a gente fala de sacrifício, o sacrifício é morto, né? Porque o cordeiro, ele é morto para fazer expiação pelo pecado do povo. Só que agora, e aí eu vou fazer uma conexão entre o que o pastor falou e o que a Heloísa falou. Agora, como o sacrifício não é mais literal, porque você não precisa mais matar nenhum animal, agora o sacrifício passa a ser um sacrifício espiritual. Só que justamente por ser um sacrifício espiritual, é necessário que ele seja vivo. Ou seja, é um sacrifício da sua própria vida, é um sacrifício diário, eu diria, seu. É um sacrifício no sentido de partir do melhor que você tem, porque quando nós voltamos para a lógica do Antigo Testamento, é sempre o melhor, né? É sempre o primogênito dentre os animais, os primeiros frutos, as primícias, é sempre o melhor. E aqui eu destaco o sacrifício vivo santo, porque também eu só tenho algo para entregar a Deus se as minhas mãos estão limpas. É por isso que o salmista diz assim, olha, quem é que vai subir no monte do Senhor? E quem é que vai habitar no lugar santo, do templo dele, né? No lugar santo do Senhor? E ele continua dizendo o quê? Aquele que é limpo de mãos. Então, para que o Senhor receba essa entrega que é o nosso sacrifício, é necessário que essa entrega seja feita por mãos limpas. E corações puros. E corações puros, sem dúvida nenhuma. Você vê que hoje é totalmente invertido o pensamento, né? A pessoa ela não vem sacrificar, ela vem receber e de qualquer jeito. E ela troca, por exemplo, eu troco estar na casa de Deus sacrificando por estar em frente de uma televisão assistindo uma coisa, eu dou um exemplo, né? Sim. Então, ou seja, eu vou quando dá. Se der, eu vou na igreja. Se eu não tiver nada para fazer, cara, eu vou na igreja. Então não existe um sacrifício, não existe uma oferta voluntária, existe assim, uma passagem do tempo. Hoje, normalmente, existe acontece. As pessoas elas estão sacrificando, na verdade, o culto para viver as suas próprias vidas. E não sacrificando as suas vidas para cultuar a Deus. E eu gostei, o pastor falou sobre o negócio de qualquer jeito, né? Acaba que a gente não
é capaz, a gente não consegue de entregar, a gente se torna incapaz de entregar uma oferta santa ao Senhor. Porque a gente não tem vida com Ele, a gente não sacrifica, a gente não sabe nem o que é. Tem muita gente que usa esse termo, por isso que a gente falou que hoje a gente ia desmistificar o mau uso desse versículo ou o uso inapropriado desse versículo. Porque tem muita gente que utiliza esse culto racional para falar de um culto que tem que ter uma limitação da ação do Espírito. É lógico que a gente sabe que um culto ele tem que ter uma ordem, isso é muito lógico. O culto ele tem que ter decência, o culto tem que ter organização, porque Deus ele sempre foi extremamente organizado. Desde quando ele... Oi? Metódico. Até metódico. Se a gente for observar desde a instituição dos rituais de culto, desde o tabernáculo, o Senhor ele deu diversas ordens, diversos ritos, né, diversas sequências para que fossem feitos tantos sacrifícios. Por exemplo, o sacerdote ele tinha que chegar na porta do tabernáculo, ele tinha que purificar as mãos, purificar os pés. Aí ele fazia o sacrifício, depois ele tinha que voltar a se purificar, se lavar novamente para poder adentrar no santo lugar. Então tinha todo um rito para ser feito e culto a Deus. Então é óbvio que Deus ele gosta de organização. Mas o que Paulo está falando neste versículo em específico não é um culto racional no sentido de a gente vai fazer um culto lógico. Não é isso. Não é um culto lógico. É lógico que nós vamos entregar o nosso melhor a Deus pelas suas misericórdias, mas o que Paulo está falando, um culto racional é um culto em que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E olha que interessante, ele usa a palavra apresentar. O sentido deste apresentar os seus corpos é num sentido definitivo. Ou seja, a partir do momento que a gente já aprendeu que a gente é regenerado, que a gente é justificado e a gente está no processo de santificação, o nosso sacrifício é uma vez por todas ao Senhor. Ou seja, não é que hoje eu sacrifico a minha vida pessoal para cultuar a Deus e amanhã eu não vou sacrificá-la. Amanhã eu vou sacrificar o culto ao Senhor para fazer meus afazeres. Não. É uma entrega total e definitiva. Aí eu queria até usar um versículo como exemplo, comparando o que Jesus Cristo fez, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Olha o que fala. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que lhe agradam, aos que lhe aguardam. O que Paulo está falando nesse versículo, basicamente vocês devem ser como Cristo foi. Porque Cristo ele foi um sacrifício vivo, porque ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Lê pra mim, Lô, Isaías 53, 7. E... cadê? Juliana, lê pra mim depois 1 Pedro 1,19. E pai, lê depois Isaías 53, 10. Vamos falar a sequência. Primeira coisa, que Jesus ele foi, e Paulo vem falando para nós sermos também. Jesus ele foi um sacrifício vivo, uma oferta viva pelos nossos pecados. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como um cordeiro. Só que o cordeiro foi levado morto para ser sacrificado? O cordeiro ele foi levado em vida. E Jesus, após ser morto no terceiro dia, o que acontece com ele? Ele ressuscita. Então ele é o sacrifício vivo, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é um sacrifício literal mesmo. Ele é um sacrifício literal. E aí, o que Jesus fala? Como que nós vamos conseguir viver uma vida juntamente com ele? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifica a sua vida, toma a sua cruz e me siga. Então Jesus, ele se entregou literalmente como um cordeiro, ele ficou vivo para todo sempre, e hoje ele vem falando para nós através da vida de Paulo, vocês também devem ser um sacrifício vivo. Por quê? Porque a gente não vai morrer mais, graças a Deus por isso, e porque agora quem está em Cristo tem uma vida eterna. Então nós vamos sacrificar o nosso dia a dia, mas para viver uma eternidade com Cristo. Segunda coisa, um sacrifício santo. Jesus ele foi um sacrifício santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele era um sacrifício santo. Ele não tinha mancha sobre ele. Aí Paulo vem falando para nós, então vocês, além de ser um sacrifício vivo, vocês vão ser um sacrifício santo. Voltando a falar o que o Asaf falou. Quem subirá ao meu monte santo? Quem vai permanecer no meu santo lugar? Quem é limpo de mãos, puro de coração. Lembra que eu trouxe essa mensagem? Limpo de mãos, vem falando de obras. Porque Tiago vem falar para nós que a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que ter atitudes que provem que nós estamos num processo de santificação.
e puro de coração, ou seja, coração lavado e regenerado pelo sangue. A palavra que vem para nos lavar, a palavra que vem para nos purificar. Como Jesus foi um sacrifício sem pecado nenhum. Por último, um sacrifício agradável a Deus. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou o erro, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Todavia o Senhor Agradou. Sacrifício que agrada. Foi do agrado de Deus que Jesus fosse entregue como um sacrifício. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor, ele se agrada quando nós machucamos a nossa carne, ferimos as nossas vontades, moemos os nossos desejos. É do agrado do Senhor que nós façamos isso. Um sacrifício agradável a Deus. Isso faz muita relação também, esse agradável, acredito que o Osaf vai falar também, com as ofertas que eram entregues no tabernáculo e posteriormente no templo, né, construído por Salomão. Quando Deus ele vem dando as instruções para Moisés ali no tabernáculo, uma das ofertas não eram ofertas apenas de animais, eram as ofertas dos incensos. E ele dá todas as instruções do que deveria ser entregue, da essência que deveria ser colocada ali no altar de incensos. É muito específico. E o que Deus fala é assim, ó, vocês tomem cuidado, não queimem incenso estranho. Cuidado, vocês não podem colocar qualquer oferta no meu altar. Não é qualquer especiaria que vocês vão colocar no meu altar, porque isso será como um memorial para mim. Até o tipo de pedra, né? Tudo. Era muito específico, não podia fugir nada. Uma oferta agradável ao Senhor. Por que agradável? Porque a palavra diz que subia o cheiro daquela oferta e era como incenso suave às narinas de Deus. E tem um salmo, acho que a gente deixou lá, você quer ler? Isso. Qual que é? É porque a gente está falando muito sobre sacrifício, né? E é importante também destacar que tipo de sacrifício, né? Evidentemente que ninguém acha que é sacrifício literal. Mas que tipo de sacrifício que a gente está falando, né? Qual é o sacrifício que Deus se agrada? E tem dois textos aí que apoiam o que a gente está dizendo. Um está lá em Salmo 51, 16 e 17, que diz assim. Esse é um salmo onde Davi está falando, é um salmo de arrependimento, né? E ele está dizendo assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E um outro texto também é de Hebreus 13:15. Olha o que a Bíblia diz. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos. Então, olha o que a Natália disse, né? A Natália trouxe o texto de Isaías 53, que traz ali o modelo do sacrifício, né, ideal. E por meio de Jesus, aliás, o sacrifício real, né? E aí o Hebreus diz assim, a carta aos Hebreus diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E continua. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Limpo de mãos e puro de coração. E aí algumas pessoas substituem esse sacrifício, é o que você acabou de citar, por uma promessa, por algo que um alto flagelo. Mas você sabe o que eu acho? Está totalmente fora do contexto bíblico. É mais fácil. Entendeu? Eu sempre vou lembrar da história. Eu sempre vou lembrar da história de Martim Lutero. Era muito mais fácil ele abdicar da vida. Olha só, não é fácil, mas era mais fácil ele abdicar da vida, virar um monge, estudar que nem um louco, se autoflagelar para que ele fosse aceito por Deus. Quando, na verdade, ele só precisava de uma mudança interior. Era só isso que bastava. Só que foi o que o Azar falou. É mais fácil, às vezes, foi o que a gente falou na aula passada, que é mais fácil a gente subir até os céus para tentar trazer Jesus Cristo ou descer nas profundezas do sepulcro para tentar trazer Jesus de volta, do que simplesmente entender que só lendo a palavra nós somos purificados e Jesus está ao nosso lado. É porque muito simples. É porque não faz sentido, não é simples, né? Mas não é porque não faz sentido o sacrifício de Cristo. E como é que a gente precisa retribuir, né? Talvez fique essa aí, mas não, eu tenho que retribuir.
Eu preciso retribuir o sacrifício dele. Ok, nós louvamos a ele pelo sacrifício dele, nós agradecemos a ele pelo sacrifício dele, só que se nós tivéssemos que pagar com o nosso corpo algo pelo sacrifício dele, isso não seria graça, né? Isso seria uma dívida nossa. E não tem problema se você fizer coisas para retribuir, foi o que o Azar falou, desde que você esteja com as mãos limpas e o coração puro. A gente não pode fazer essa divisão, porque tem pessoas, a gente já falou isso várias vezes nas aulas, que tentam compensar os seus pecados com boas ações. Sim. Então eu vivo uma vida pecaminosa, eu não mudo minha essência, porém, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo os necessitados. Tudo bem, você tem que fazer tudo isso, só que você não pode esquecer da purificação da sua alma e do seu corpo. Sim. Deixa eu rapidamente, apenas só passar por cima tem 2 textos bíblicos. Um é Isaías capítulo 1, outro é Jeremias 7. O Isaías 1, Deus tá falando com o povo assim, olha, é bem forte a palavra de Deus. Eu não suporto, Deus, palavra de Deus, eu não suporto o culto de vocês. Palavras minhas, né? Deus fala assim, ó, quando vocês se reúnem aí, vocês fazem aí as assembleias de vocês, então eu vou trazer para o nosso contexto assim, ó, eu não suporto o culto de vocês. Vocês ficam fazendo um monte de culto, um monte de reunião, eu odeio a reunião de vocês, não suporto. E depois lá em Jeremias 7, Jeremias fala assim, poxa, vocês ficam subindo aqui no templo, e vocês ficam falando assim, não, esse aqui é o templo do Senhor, é o templo do Senhor, como se fosse algo místico, e eu não habito no meio de vocês. Por que Deus está falando isso para o povo? Porque as mãos não estavam limpas. Olha o que fala Malaquias 2:3. Eu ia chegar no Malaquias também. Eu ia citar Malaquias 2:3. Nessa época de Malaquias, eu acho que eu já citei isso numa pregação também, os sacerdotes eles estavam oferecendo as ofertas de qualquer jeito. Não só isso, oferecendo qualquer oferta, roubando o dízimo e oferta do povo e negligenciando o povo, negligenciando as viúvas, os órfãos, enfim, eles estavam vivendo de qualquer jeito, estavam se dando em casamentos com povos estrangeiros, com pessoas pagãs. Aí Deus ele vem usando Malaquias para trazer uma mensagem para os sacerdotes. Por causa de vocês, repreenderei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês, olha que pesado, os excrementos dos animais, ou seja, o esterco dos animais oferecidos em sacrifício nas suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Olha o que Deus fala, eu vou pegar o cocô dos animais que vocês estão oferecendo aí como oferta para mim, eu vou esfregar na cara de vocês e vou lançar fora. Por quê? Vocês estão oferecendo o pior que vocês têm, não o melhor. Animais com defeito que não foi o que eu pedi. Agora a gente traz, isso foi algo literal, vamos trazer para a nossa espiritualidade. Imagina o que Deus ele vê e ele pensa lá dos altos céus, vendo a gente oferecer um culto de qualquer jeito. Vendo a gente oferecer a nossa vida, que é o sacrifício agora, de qualquer jeito. Um sacrifício defeituoso, um sacrifício cheio de manchas, de máculas. Ah, Natália, mas eu sou pecadora, sim, mas lembra que a gente aprendeu que nós estamos no processo de santificação? Se não vier uma pessoa aqui com pecado não se arrepender para oferecer o seu sacrifício de adoração, será que o senhor está recebendo? Outra coisa que eu queria comentar rapidamente. Muitas pessoas usam isso, o culto racional, para falar da limitação, da ordem, e até tentando instituir um culto em que, ó, não precisa ficar um culto frio, perfeito, não precisa ficar erguendo as mãos, não precisa ficar levantando as vozes. O que o Asaf acabou de ler? Ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sobre esse tema, está falando do texto. Usa-se mesmo. Usa, exatamente, mas olha o culto racional, é um culto que tem que ter sacrifício de louvor. Um culto racional, Salmo 141:2, que diz assim, que minha oração seja como um incenso diante de ti, sacrifício agradável, culto coração, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. O Senhor, ele se agrada do louvor, ele se agrada da sua expressão. Então, se você... Você não pode fazer ele expressar dessa forma para se mostrar. Não, com certeza não. Mas aí entra o texto de Isaías, né? Isso. Bom, vocês se reúnem... Lá, até tem no capítulo mesmo de Isaías, Deus ele fala assim para o povo, eu não sei quem mandou vocês ficar entrando aqui nos meus atos. Então é como se eu vou trazer, nas minhas palavras, o que o pastor disse. Não adianta nada você erguer as suas mãos e chorar, sendo que as suas mãos não estão limpas, o seu coração não está puro e o seu sacrifício não é um sacrifício vivo. E vamos lembrar também dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, eles foram lá em Números capítulo 3. A gente vai achar lá em Números, né? A gente vai achar a respeito dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles entraram e foram oferecer um fogo estranho ao Senhor.
E sabe qual foi a resposta de Deus? A morte. Eles morreram. Porque eles foram oferecer algo que não eram para eles oferecer. Fogo estranho. Então, foi o que o pastor falou. Não achem também que é porque a Bíblia fala para você expressar o seu louvor, a sua adoração, que você tem que fazer isso para mostrar a outro que você está fazendo. Não é fogo estranho. É somente mostrar como é que fala? Magnitude. Magnificência, era essa palavra que eu queria. A magnificência, a glória, o poder de Deus. Vir para a igreja, irmãos, é o momento de você cultuar a Deus e não a si. Nossa, mas eu preciso de algo. Pode pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater, abrir-se-vos-á. Só que você pode pedir também durante todo o dia na sua casa. Isso. Você só tem 1 hora para exaltar Deus em comunidade, sabe? Então, às vezes, eu vejo muitos cultos antropocêntricos sobre o homem. O que você quer? Vem, Senhor, faz sobre mim. Derrama o teu fogo sobre mim. Me batiza. Mas você está falando, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te louvo. O fogo, o batismo é uma consequência. Sentir a presença é uma consequência. Às vezes, o que falta é Deus receber a nossa adoração. Não é um culto de cima para baixo, é um culto de baixo para cima. Uma outra coisa que falou, sentir a presença. Nem sempre você vem na igreja, até com o coração quebrantado, e você sente a presença. Isso não significa que Deus está presente. Com certeza. Com certeza, sim. Eu entendi. Eu entendi. Você não sentiu algo físico, mas Deus estava presente, lógico. Pastor, eu acho que às vezes a gente se vicia no sentimento. Nos efeitos. Então, isso aí. Caramba, se eu não chorei, então Deus não estava lá. Eu não fiquei arrepiado. Deus... o pastor pregou e eu não derramei uma lágrima, então Deus não falou. Mas espera aí, a mensagem que foi falada, você ouviu? Ouvi. Você compreendeu? Compreendi. Você vai aplicar na sua vida? Vou aplicar. Você sentiu a presença de Deus? Constrangeu isso, exatamente. Sabe? Então, exatamente. E, em contrapartida, existem sim muitos movimentos em que você sente muita coisa, mas a regeneração interior não acontece. Tá vendo como é tudo um combo? Não dá pra gente fragmentar a palavra. É tudo muito unido, é tudo muito junto. É um quebra-cabeça que a gente vai juntando e vai aprendendo. E só para fechar esse assunto, acho que tem um texto que exemplifica bem isso, né? Poxa, como é que eu posso me oferecer como um sacrifício vivo a Deus? E é só a gente se lembrar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então pensa assim, se eu sou uma nova criatura, de uma maneira figurada, significa que o meu velho homem ele foi sacrificado, certo? Ele foi morto, ele foi deixado para lá. E agora, essa nova criatura, essa nova vida que eu vivo em Cristo. E aí sim eu consigo ser esse sacrifício que Deus se agrada. Porque é isso que Deus ele enxerga em quem é justificado. É importante falar isso. Quando Deus olha para nós, ele não vê um justo por causa de quem você é, né? Isso é importante falar, né? Então, quando a gente fala de mãos limpas, Deus não está vendo o Asaf puro e limpo e cheio de qualidades boas, nossa, que crente exemplar. Lógico que não. Ele está vendo o sangue do filho dele que purificou o coração. E isso me torna um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Perfeito. Exatamente. Vamos para o 2? Então, vamos. Versículo 2. Não se amoldem. Isso foi 1. Versículo 2. E não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo, não se conformem com o mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, irmãos. Esse versículo ele também é muito falado na igreja, né? Eu mesmo adoro citar esse versículo aqui na igreja. E a gente encontra duas palavras. Paulo ele usa duas palavras para falar de transformação. Ele usa a palavra, até coloquei ali, ó. Ele usa a palavra esquema e a palavra morfê, as duas palavras gregas, tá? Que é não vos conformeis, mas transformai-vos. São duas palavras que falam sobre transformação. A diferença é o seguinte: esquema é uma transformação contínua. É uma transformação que muda todo dia. Quem que muda todo dia? O mundo. Então vamos lá. O que antes era visto como pecado, hoje é visto como normalidade. O que antes era visto como uma abominação, hoje é visto como depende. É algo aceitável. A palavra que antes era imutável, hoje depende. Isso tem que ser reescrito, isso tem que ser reinterpretado de acordo com o que eu quero fazer. Então o que Paulo está falando vocês não podem se conformar com as mudanças, com o esquema deste mundo. O esquema, literalmente, que o mundo implanta.
mas vocês têm que ter uma transformação da mente. E aí ele usa a expressão morfê. Vamos fazer uma associação fácil? Morfê com metamorfose. O que acontece? Depois que o lagarto ele sai do casulo, ele volta a ser lagarto? Para sempre. Não tem como ele voltar. Esse transformai-vos é uma mudança definitiva. Então, a partir do momento que você foi regenerado, justificado, você se transformou. A sua velha vida, como a Asaf acabou de citar, já passou. Tudo se fez novo. Vocês não vão mais se amoldar às mudanças do mundo. Vocês já mudaram para mim. E é em mim que vocês vão permanecer. É um morfeu, uma mudança definitiva que acontece de dentro para fora. E aí vem a metanoia, que muita gente fala, né? Que é a mudança da mente. Vocês vão mudar a mente de vocês. Definitivamente. Agora vocês vão pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de Cristo. Porque se vocês mudarem a mente de vocês e vocês se transformarem e não voltarem aos padrões antigos, aos padrões que o mundo estabelece, vocês vão começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí existem diversas boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus. Eu acho que uma das principais, que é a ideia desde Gênesis e a ideia que termina em Apocalipse, que nós já falamos aqui, é experimentar a habitação de Deus em nós e conosco. Porque qual que era a ideia de Deus para a criação, para o homem lá no jardim? Era habitar com o homem, era estar junto com o homem, porque não tinha pecado. Aí vem o pecado, fomos afastados. Vem Jesus, nos religa. E qual que é a ideia de Deus? Definitivamente, como nós lemos em Apocalipse, morar junto conosco. Então, aquele que não se amolda mais aos padrões do mundo vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E uma das vontades dele para nós é isso: morar definitivamente para sempre conosco. Tá bom? Quer falar alguma coisa? É isso. É isso. Vamos em frente. Vamos seguindo então? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não têm todas as mesmas funções, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A primeira coisa que Paulo começa falando aqui, eu estava até conversando com o Caio hoje, é muito interessante. Porque existem duas coisas que influenciam. Aí Paulo ele muda aqui um pouquinho, tá? O enredo da história, né? Ele muda um pouco o contexto. Ele vem falando agora sobre a vida prática. Lembra que o Asaf falou? Ele começa falando da vida prática nossa com Deus, então do culto a Deus. Beleza. Agora a segunda, a vida prática nossa com os demais cristãos. Como que a gente vai viver agora, já sendo transformado com os demais cristãos na igreja? Aí ele começa falando, primeira coisa, pela graça que foi dada, não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Primeira coisa que Paulo vem falando, agora que vocês vão viver uns com os outros, vocês têm que entender o seguinte, que vocês precisam ter humildade. A gente tem que colocar o nosso ego lá embaixo. Porque logo em seguida ele vai falando um pouco a respeito dos dons que o Espírito entrega. E muitas vezes, quando nós percebemos que temos um dom do Espírito, a gente pode começar a se achar superior aos demais irmãos. E a primeira coisa que ele vem falando, não, vocês devem permanecer humildes. Qual foi os adjetivos que Jesus Cristo falou sobre si para que nós aprendêssemos? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Então, se alguém quer ser um seguidor de Cristo, este alguém deve ser humilde. Tem que pegar o ego e deixar lá embaixo. Ah, eu sei que eu tenho o dom de profecia, mas você vai fazer na medida da sua fé, com humildade. Ah, eu tenho o dom de ensino, com humildade. Ah, eu tenho o dom da misericórdia, com humildade. E aí, em contrapartida, Paulo vem falando, mas vocês também não pensem menos do que devem pensar a respeito de vocês mesmos. Porque também, irmãos, a falsa humildade, ela também pode se tornar uma arrogância, porque você fica, mas eu sou muito humilde, e você se torna arrogante quando você nem percebeu. Ou você... Eu sou humilde demais. Eu sou humilde demais. Ou você extingue a ação do Espírito. Então, por exemplo, foi te dada uma oportunidade para você trazer uma palavra. Aí você fica, não sou capaz, e você nega de trazer a mensagem do Senhor e você atrapalha a ação de Deus na sua vida. Ou você fica, nossa, eu queria cantar como ela canta, olha, eu não consigo, eu não sei. E você não se esforça ou em aprender ou apenas em louvar do seu banco ou fazer outra coisa que você tinha que estar fazendo, porque você está pensando menos do que o Senhor Jesus estabeleceu sobre a sua vida. E se você não sabe o que você tem que fazer, você tem que lembrar que você é filho.
Você não pode pensar menos de você porque você é um filho. Você é amado. Você foi regenerado. Você foi justificado. Se nós temos todos esses atributos, fomos feitos imagens e semelhanças de Deus. Não há motivo também para a gente pensar menos daquilo que Deus estabeleceu para nós. Talvez você tenha sofrido acusações na sua vida, você tenha sofrido apontamentos, você tenha sofrido até traumas do ambiente em que você viveu. Mas você tem que se lembrar que você tem que pensar a respeito do que Cristo pensa de você. Você é um filho amado. Então não pense nem seja humilde, mas também não pense abaixo daquilo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Equilibrado, né? Seja conceito equilibrado. Aí Paulo ele vai introduzir o tema dos dons, né? E a primeira coisa que a gente pode comentar dos dons primeiro, para que serve o dom espiritual? É importante a gente pensar sobre isso, né? Irmãos, o dom ele é para edificar a igreja. Ele precisa edificar a obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos vendo pessoas exercendo um suposto dom para trazer benefício próprio, desconfie desse dom. Desconfie da ação divina. Porque Deus ele nunca vai entregar algo para alguém para que essa pessoa beneficie a si próprio. Não faz sentido. Somente a ela. Tem um texto bíblico que tinha um homem lá que ele queria comprar o dom lá dos apóstolos, né? Olha, tô vendo aí que vocês estão orando e o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Pô, me vende esse dom aí. Qual que é a palavra dos apóstolos para ele? Você tá com o seu coração cheio de maldades. Esquece isso daí. Esquece isso. Então, o dom, ele obrigatoriamente, ele servirá para edificação, para crescimento, para exortação, para trabalhar num processo de crescimento, evolução, de maturidade da igreja, do corpo de Cristo. E nós temos outros textos, né? 1 Coríntios 12, que também vai falar de dons espirituais, Efésios 4 também, que vai falar um pouco sobre os dons que são chamado de dons ministeriais, né? Que ele fala dos apóstolos, dos mestres, dos profetas e tal. E aqui Paulo também ele vai abordar esse tema e ele vai tratar aqui de sete dons, né? Ele fala sobre 7 dons. E a gente queria passar rapidamente por cada um deles. O primeiro que Paulo fala é sobre a profecia, né? O dom da profecia. Esse é talvez o mais valorizado, né? O dom mais valorizado, quando os profetas têm bastante moral, né? Principalmente no meio pentecostal, né? Falou que é profeta. E porque também a figura do profeta desde o Antigo Testamento é muito relevante, muito relevante. E assim, primeiro que assim, né? A primeira coisa que a gente pode falar de profecia é que, irmãos, a profecia, ela não é apenas uma predição, tá? Então, o profeta, ele não fala só algo que vai acontecer, né? Quando a gente vê lá no contexto do Antigo Testamento, nós vemos muitos profetas trazendo mensagens a respeito de uma punição, ou a respeito do Messias que viria, ou a respeito de uma libertação que viria sobre o povo, mas também nós vemos mensagens atuais. Por exemplo, Natã, ele aborda Davi e fala, você pecou, certo? Você pecou. Nos dias de hoje, quando a gente fala de profecia, é importante, né? O apóstolo Paulo escreve, lá em 1 Coríntios 14, eu queria que alguém lesse para mim esse texto, 1 Coríntios 14, 3. Será que alguém pode ler para mim, por favor? Porque aqui Paulo ele vai explicar, então assim, a profecia ela não vem somente para falar sobre algo que virá, mas ela também fala sobre algo presente. E aqui Paulo vai falar sobre o propósito da profecia. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, Exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. Então, além desse caráter preditivo, né, do Deus que revela, a profecia ela vem para nos edificar, para nos consolar exortar, né? Exortar ou consolar e encorajar ou edificar, né?
Para encorajar, né? Por isso que eu confundi os termos. Eu anotei aqui edificar, consolar e encorajar, mas são termos similares. Exatamente. Então, a profecia, ela precisa estar enquadrada nestes propósitos. Vamos lá, irmãos. Profecia sobre salvação. Veio alguém falando que você precisa fazer alguma coisa para que Deus aceite você, para que Deus mude alguma coisa na sua vida do ponto de vista de salvação, alguma nova revelação específica de Deus. Irmãos, isso não existe. Anátema. Paulo fala em Gálatas. Pode ser um anjo, né? Pode ser um anjo que venha do céu e vir trazer um novo evangelho para vocês. Que seja maldição. Rejeitem, porque ele não presta, é maldição. Profecia em larga escala, não, porque ano 2026 o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Qual foi a palavra de Cristo? Só Nem o pai o filho sabe o momento, somente o pai. Mentira também, Profecias... Mentira. Mormons. Sim. É dessas ideias... Mas eles vão mudando as datas, né? Eles vão mudando as datas. É dessa... Até mesmo em relação à profecia, né? Sim. Ele recebeu a mensagem lá do Moroni, do anjo Moroni. Do anjo Moroni. Mudando algumas coisas. Então, exatamente. Então, isso serve... Outra coisa, só corroborando com o pastor falou, profecias com conotação soterológica, né, salvífica, é maldição. E foram desses tipos de profecias que surgiram tantas seitas e heresias. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se chegar alguém neste altar e falar, olha, irmãos, vai vir uma grande doença que vai devastar o... Eu custo acreditar que Deus revele para um único ser algo que é somente dele, uma ciência só dele que vai alcançar a larga escala. Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, se é uma profecia para abençoar o corpo de Cristo, para encorajar o corpo de Cristo, para fortalecer e até para exortar, é de Deus. Para consolação. Outra coisa, profecia não envergonha. Chega alguém no altar, o irmão tá em pecado, tá envergonhando o irmão, tá constrangendo. O Espírito Santo age de forma para constranger alguém, gente. Não é... O espírito age pela confusão. O Espírito não age com confusão. Gente, o Espírito, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele não é burro, ele não quer se envergonhar, ele não quer envergonhar o Evangelho. Não... Porque se tiver uma profecia desse sentido, vai tirar da pessoa. Pode acontecer, sim, de Deus se velar para o profeta, algo muito particular e que possa ser constrangedor em falar em público. Sim, Deus ele pode fazer isso. Como Natan fez com Davi, porque o que Davi fez era muito constrangedor. Ele era um rei. Imagina Natan chegando publicamente para todo Israel falando, Davi adulterou com Betseba. Né? Só que não é da vontade de Deus constranger os seus filhos. Ele quer exortar. Ele quer corrigir. Em amor. Ele foi particularmente até Davi. Então, isso serve para vocês também. Se Deus usá-los em profecia e revelar algo muito particular, saibam como agir. Peçam, além da profecia, peçam que o fruto do Espírito venha trazer sabedoria para vocês. O dom do Espírito de sabedoria. A palavra da sabedoria. A gente vai aprender mais pra frente sobre a palavra da sabedoria. É saber como falar. É saber o momento de falar. É saber a abordagem de chegar na pessoa. Você não pode se tornar um profeta odiado pelas pessoas. Ainda que os profetas do Velho Testamento muitas vezes eram odiados, mas é porque Deus tinha este propósito. Era diferente. Hoje nós não podemos envergonhar o Evangelho. Sabe o abençoado do profeta, o profeta Mirim? Tá falando tanta baboseira, eu sou profeta. Isso é vergonha para o Evangelho. Então, aí eu vou trazer aqui, eu quero ver o que o pastor acha. Existe a grande parte talvez a maioria dos teólogos, eles entendem que esse ministério profético, como era feito no Antigo Testamento, ele não existe mais. O que o pastor acha? Eu tenho a mesma linha de raciocínio. Eu também. Sabe? Nós estamos vivendo na época da graça. Eu também. E a própria palavra falou que antigamente ele usava o profeta, hoje usa a palavra para Jesus Cristo. É Hebreus. Isso aí. O último profeta a anunciar o Messias, a fazer uma profecia de salvação, foi João Batista. Depois de João Batista, Jesus se revelou. Dali pra frente, como o pastor falou, Hebreus capítulo 1. Antes, Deus ele falava através dos pais, dos profetas, mas hoje ele fala por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter muito discernimento em relação à profecia. Sempre que você sentir algo do Espírito vindo para trazer para uma pessoa para a igreja, você vai pensar nessas três coisas. Eu te faço esse desafio. O que eu vou falar vai encorajar, vai exortar e vai ensinar e edificar a igreja? Se sim, é do Espírito. Se não, cuidado, ora de novo e pede discernimento de Deus novamente. Tem muita bagunça. Muita bagunça. Está falando
o Miguel, né, o profeta Mirim, tá ganhando até título agora. Aí ganhou hoje o título da paz no Rio de Janeiro. O que isso significa? Então a gente vê que é um menino que está sendo usado pelos mais velhos, né, pelos doutores da lei aí, pelos próprios pais, e está se deixando levar, e muita gente está ali atrás. E a Bíblia fala que o cego, que caminho o cego corre. E cai no negócio de... Exatamente. Sim. E- Mas sabe o que é isso, Ju? É o tal do crente que ainda vive o movimento mundano. Vou falar mundano porque engloba muitas religiões. Que é, eu não vou no cigano, mas eu vou atrás de alguém para me dar uma revelação. Sabe? Aí o profeta se torna um guru. Se torna um guru espiritual. Então, pastor, ora aí, vê o que eu tenho que fazer amanhã. Ô, gente, falta senso. Igrejas que tinham Tem igrejas que eu gosto muito, irmãs, que Que tem isso. tem assim, vai ficar bem óbvio quando eu falar, mas tem um ambiente, eu acho bastante controverso, que é sala profética. A pessoa entra ali para receber uma profecia. Beleza, se a sala profética for pessoas para ensinar, edificar e consolar, porque a profecia também, ela pode ter a conotação de ter a revelação da palavra e saber explicar Isso. e revelar o Exatamente. Na evangelho. verdade, na minha opinião, a profecia, o profeta é levantado para isso. Para isso. O ensinamento da palavra. Perfeito. E na palavra vem a revelação. Perfeito. Então, pode ser, eu nunca fui na sala profética. Pode ser que na sala profética a pessoa chegue e receba uma palavra bíblica. E aquilo traga um esclarecimento. CPF, nome, Agora não faz. Exato. Aí virou bagunça. edifica, consola, não deu certo. É isso. Tá E bom? aí chega no... Mas olha para si, na verdade. Né? Exatamente. E não é que eu quero mudar de assunto, mas na verdade leva até para o próximo ponto aqui, que a profecia ela deve ser julgada. Julgada. Olha o que Paulo escreve. Quer que ler? 1 Coríntios 14, 29. Se algum irmão puder ler aí, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Como é que é o final? E outros? Julguem cuidadosamente o que foi dito. Julguem cuidadosamente. Então, a profecia ela deve ser julgada. Não pensem vocês que o profeta se levanta e fala e você ouve, é Deus que está falando, amém. É Deus que... Não, julga. Será que é Deus que está falando mesmo? Pô, mas... Eu, assim, Outra coisa que a eu gente quero... já... Eu conheço casos, né? Por exemplo, a minha mãe, uma vez ela compartilhou comigo uma profecia que ela recebeu a respeito de um relacionamento dela, de um casamento. Ela era noiva, né? Que ela deveria manter um relacionamento que ela estava. Bom, graças a Deus ela não manteve, né? Ainda bem que ela não manteve. E que assim, isso não desabona o profeta. É importante também, tá, irmãos? A Bíblia não diz para você julgar o profeta. Então, ou seja, o profeta, vou dizer assim, se deixou levar pela emoção, Isso falou também não besteira. invalida o ministério dele. Isso que eu ia falar. Você possa dar uma palavra aqui. Por exemplo, movido às vezes pela emoção, você dá uma palavra, isso pode acontecer. a Ilô tá passando por um problema de saúde. Talvez, eu sou profeta. Eu sei que eu tenho um dom de profeta. Não tô falando que eu sou, tá? Mas uma história, conjecturando. Fala aí, profeta. A profeta Natália. Mas supomos que eu tivesse o discernimento que eu tenho um dom de profecia. Eu vendo Heloísa extremamente comovida e entristecida, na autoridade do Espírito, ao invés de falar, eu profetizo que o Espírito pode trazer cura, eu falo, Heloísa, Deus me revelou que você vai ser curada. E talvez não seja o desejo de Deus curá-la neste momento. Aí passa-se muito tempo e eu caio no descrédito. Só que não quer dizer que eu não seja profeta. Eu só falei algo movida pela minha vontade. Por isso que o nosso espírito tem que estar muito alinhado com o Espírito de Deus, para que nós também não falemos coisas da nossa própria vontade, mas sempre direcionado pelo Espírito. E eu, não para finalizar, mas eu quero falar algo também a respeito de profecia, que está em 1 Coríntios também, capítulo 14, do versículo 31 a 33, olha que legal. Pois vocês todos podem profetizar, mas olha o que Paulo fala, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Qual o propósito da profecia? Instrução e coragem, exortação. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas.
Esse versículo é muito usado errado. O Espírito está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, irmãos. O meu Espírito está sujeito a mim. O que Paulo está querendo dizer? Você tem controle daquilo que você vai falar, querido. Você tem controle das suas emoções. Primeiro, profeta. A gente estava assistindo uma aula do pastor Osiel. Pastor é engraçado demais, né? Assista, gente. Ele é maravilhoso. Ele é muito inteligente. O Osiel. Pastor Osiel Gomes. Ele é muito engraçado. E ele falou algo que eu penso muito. Por que o profeta, quando ele vai falar, ele tem que mudar a expressão facial? E fica com o olho como se tivesse doido. Dá até medo. Parece né? que incorporou. E na verdade a gente não incorpora o Espírito Santo. A gente é a habitação do Espírito Santo. A gente incorpora demônio. A gente não. A gente não, né? O homem incorpora demônio. O demônio tira o nosso senso. O demônio tira a nossa consciência. E ele age da forma como ele quer. Quer um exemplo? Eu estou estudando para ministrar sobre isso. Tem uma passagem lá em Atos capítulo 19... que 2 moços, filhos de um sumo sacerdote, eles estão querendo expulsar o demônio. Só que eles não tinham o Espírito Santo. E não há expulsão de demônios, não há ação de Deus, se a pessoa não tem o Espírito Santo. Você pode até falar em nome de Jesus. Mas Jesus fala que muitos falam, ai Senhor, em teu nome eu expulsei, mas se você não tem o Espírito Santo não adianta nada. E eles vão expulsar o demônio de um cara. Sabe o que o demônio fala? Paulo vai fazer coisas para vocês, eu não conheço. E o Espírito, ele desce porrada nos caras. E não só isso, ele deixa os caras despidos. Então eles ficam despidos espiritualmente de vergonha e literalmente eles saem correndo. Eles apanham do homem que estava possesso. Por que eu entrei nessa história? Não era o homem que quis bater neles. Era o Espírito que incorporou aquele homem e ele inconscientemente deu uma surra naqueles 2 moços. Então nós incorporamos demônios. Nós não. O homem incorpora demônio. Mas nós somos a habitação do Espírito. Nós temos consciência. Ou seja, o Espírito não incorpora na gente, ele está na gente o tempo todo. É uma coisa assim muito real. Tem, né? Da profecia, do tom de voz, da fisionomia. Fica com uma cara de doido. Aí o pentecostal cai na descrença. O que é? Eu ia terminar. Lê. o 30. Fala de novo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de Olha como Paulo era... Não, Paulo era da hora demais. Quando a gente estudar esse capítulo de Coríntios, a gente vai falar mais a fundo. Porque a igreja de Coríntios era a nossa igreja atualmente. Não a nossa, literalmente. A igreja pentecostal atualmente. Ela tinha de tudo. Olha, Paulo elogia. Ela fala, vocês têm todos os dons, mas vocês não sabem usar. Olha o que Paulo termina falando. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Olha que interessante. Se Deus é um Deus de paz, por que eu tenho que pegar um tom de medo? Por que eu tenho que fazer cara de medo? Não faz sentido. Para impactar. Para que as pessoas acreditem no que está sendo dito. Porque... O que a gente é? Outra coisa... Perfeito, pastor. Outra coisa, profecia não está sempre alinhada ao dom das línguas, tá, gente? Tem pessoas que não falam línguas, mas têm o dom de profecia. Eu vou dar um exemplo. A irmã missionária Tânia. A irmã missionária Tânia, ela tem o dom de profecia. Então, se ela chegar e te dar uma palavra profética, não é porque ela não está falando línguas, não está com o olho estalado e falando com uma voz grossa, como o Júnior, o pastor lá, Trovão, que tem a voz grossa, não significa que ela não está cheia do Espírito te dando uma palavra de profecia para sua vida. Então, a gente não pode confundir os dons. Se é uma palavra para exortar, encorajar e qualquer outra, edificar, é do Senhor. É profecia para a tua vida. Fechamos? E para terminar, mas assim, acho que é só chovendo molhado, né? Irmãos, crente não vive a vida dirigido por profeta, por profecia, jamais, né? O pessoal comenta, né? Muita história aqui. Toda decisão que o cara vai tomar, ele liga pro profeta dele, né? Oh, será que essa pessoa aí é boa para eu casar? Será que eu devo... A nossa vida não pode ser dirigida por profeta. É lógico que você tem liberdade. A nossa vida pedir, né, é dirigida, mas a nossa vida é dirigida pela profecia maior que existe, que é a palavra de Deus. Sim. A profecia de Deus, a profecia que corre nos nossos dias é a palavra de Deus. Eu vou repetir o texto que o pastor disse aqui, Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus falou pelos profetas aos pais. Hoje ele falou por meio de Cristo. E a revelação de Cristo está na palavra de Deus. Então, para ter a nossa vida dirigida, é a palavra de Deus. Tá bom? Tá claro? Tá bom? Tá ótimo. E aí a gente semana que vem continua nos dons, que já é 9 horas. Mas acho que o dom de profecia era o que mais ia dar pano pra manga na história, porque E semana que vem é interessante, porque a gente vai falar de dons que geralmente não é dito na igreja. Sim. Que são dons ministeriais.
Então Deus, ele derrama o Espírito para que você trabalhe na obra. Olha lá, E serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Você percebe que esses dons ministeriais são almejados por muita gente, mas à medida em que ela conquista, ela se acomoda. Porque confunde. Diferente que você tem que trabalhar, renunciar, ser sério. Não, eu conquistei um dom ministerial. Porque as pessoas confundem dom ministerial com cargo. Um cargo, né? Ministerial. Se você leva o presente do Espírito, que é um dom, como um cargo dentro da igreja, você vai cansar, porque você já colocou na condição humana. Né? Então é isso. Vamos orar, pastor? Para que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas, senhor, irmãos, uma vez eu agradeço a todos. Como o Otávio já falado, eu já concluí o livro do Romano. Eu faço questão, falei para a Natália hoje, os irmãos que participaram, fizeram uma presença boa, vai fazer um certificado, né? Conclusão, assinado pelo presbítero.